Pai, me lembro até hoje dos nossos carinhos, da forma em que cuidávamos um do outro, de quando morávamos na parte de cima da casa, você fazia mexida especial para nós dois. Me recordo também de como eu gostava de mexer no seu cabelo, de deixar ele bem bonito. Me lembro também de te ver como o melhor pai do mundo, e eu queria muito ser igual a você quando eu crescesse. Eu queria ser forte, determinante, queria ter vários carros e uma família maravilhosa, e tudo porque eu enxergava um homem fantástico em você. Eu venho sofrendo desde muito tempo. Venho guardando sentimentos dentro de mim que me fazem ser rude, às vezes com você. Queria que fôssemos aqueles de antigamente, mas infelizmente as coisas mudaram, não é mesmo? Hoje, com quase 22 anos, eu tenho várias coisas para te contar, e sei que essas coisas vão fazer o Senhor me odiar, talvez, ou não me fazer mais te entender como meu pai. Eu sou mesmo trans. Se o senhor não sabe o que é, eu vou te explicar. Eu nasci uma menina, mas me sinto um menino desde muito tempo. Sinto que esse corpo ou o formato dele não me agrada. Eu queria ser um homem igual a você. Lembra quando a gente fazia a barba junto? Eu me sentia um garoto feliz e não sabia. Eu sei que é muito para a sua cabeça, mas pretendo fazer tratamento hormonal e me tornar um menino de verdade. E já até escolhi um nome, Bernardo Luiz. Sei que tudo o que está lendo deve estar te machucando, pelos conceitos de vida que você tem. Mas eu precisava te contar. Vão crescer barba. Vão crescer barba no meu rosto, a voz vai engrossar. Irei mudar totalmente. E espero o seu apoio. Você é muito importante para mim. Se caso tudo isso for demais para você e não tiver amor suficiente para aceitar, eu vou entender. E quando for mudar meu nome na justiça, posso pedir para não colocar o senhor como meu pai. Porém, espero que a gente se aproxime e que você me aceite como eu sou. Eu amo o senhor e me orgulho muito de tê-lo como pai. Eu me lembro bem do começo da minha transição, que foi no meu ambiente de trabalho até, mas com uma pessoa que hoje não está lá mais. Eu cheguei a falar com essa pessoa assim, olha, hoje eu sou o Bernardo, queria que você me tratasse como tal. E essa pessoa simplesmente virou e falou assim pra mim, olha, eu só vou te chamar de Bernardo quando você aguentar uma porrada. E assim, isso aí pra mim foi uma coisa machucou muito. Eu fiquei dias tentando entender por que eu teria que aguentar uma porrada pra ser tratado como eu sempre quis ser tratado. E tem outras questões também que as pessoas sempre falam, você não é um homem, você tá doente, você não tem o órgão que um homem tem no meio das pernas. Mas um homem pode não ter filhos, pode ser infértil e viver uma vida totalmente tranquila e mesmo assim ele vai ser homem. Só porque eu não posso ter filhos, fazer o meu filho e não tenho meu órgão, isso quer dizer que eu não sou homem? Então assim, foram esse tipo de agressões que eu me senti muito na pele e que hoje em dia não me machuca mais. Porque hoje em dia eu sei quem eu sou. O que as pessoas falam de mim não me afetam mais, porque eu tenho que viver pra mim. Então hoje eu prezo muito pela minha felicidade e o que as pessoas dizem pra mim não me importa mais. Eu não tenho ideia exata da idade que eu me entendia como mulher. Na verdade eu não conseguia nem saber o que era trans na época. Eu só sabia
desde cedo, que eu não era igual aos meninos. Por mais que eu brincasse com os meninos, convivesse com os meninos, minha afinidade sempre maior foi com as meninas. Eu tenho 2 irmãos e eu não conseguia fazer as atividades que eles faziam, né? Normalmente, na época, atribuída a homens, assim, futebol, certas brincadeiras, rolimã. Eu sou de uma época que existiam essas coisas. Eu não consigo, na minha linha do tempo, saber quando exatamente eu me descobri assim. O certo é que quando eu tinha 14 anos eu saí de casa para estudar. E ali, vivendo num mundo mais aberto, longe dos olhares familiares, eu comecei a conviver com pessoas gays e lésbicas. E aí o primeiro evento que eu fui na minha vida LGBT, na época GLS, foi uma edição do Miss Brasil Gay em Juiz de Fora. Pode ser que seja nesse momento, em 1996, pode ser. Que eu vi que o universo era enorme. E nesses anos eu já tinha minha fixação positiva pela Roberta Close. Mas eu não sabia que eu era igual a ela. Mas já tinha essas referências, programa de chacrinha, todo mundo falava, era o homem que virou mulher, o homem que virou mulher, que é isso? Foi em 96, quando eu tive o meu primeiro contato no mundo gay maior, que eu consegui falar onde que eu sou aqui. Será que eu sou igual aquela menina ali que é gay? Será que eu sou igual aquela ali que está mais afeminada? O que eu sou? E aí eu acho que é isso mesmo. A partir daí começou o período de transição do corpo. E da mente também, né? Eu tenho apenas um mês em transição e eu descobri isso através da internet, das informações que eu consegui pegar. Porque quando a gente não conhece esse mundo, igual eu não conhecia, acontece que a gente não consegue se identificar. A gente sabe que mas a gente fica perdido. Igual, no meu caso, eu me identificava como lésbica masculina. E aos poucos, com a novela que passou, com as coisas que eu fui descobrindo, grupos, WhatsApp, Facebook, eu descobri que eu estava me identificando com aquilo. E fui descobrindo também aquela parte da transição, que é a parte dos hormônios. Então eu resolvi correr atrás disso para conhecer pessoas assim também, né, que estavam em transição, para eu ver se eu me identificava. Aí eu conheci alguns amigos, alguns grupos e foi assim que eu me identifiquei. Sou muito feliz, sabe? Eu acho que se eu fosse levar por outro lado, eu seria uma pessoa assim totalmente frustrada. Eu não ia ter chão para pisar, eu não ia viver. Hoje em dia eu sou feliz do jeito que eu sou, muito feliz mesmo. Graças a Deus estou muito realizada. Hoje em dia me dou muito bem com meus irmãos. Inclusive nós moramos juntos, todos no mesmo quintal. A gente se dá bem, graças a Deus. Eu não tenho nada que achar hoje em dia. Eu posso me considerar uma pessoa realizada. Eu não sei se isso é uma questão recorrente entre os trans, mas é uma questão que eu sempre trabalho comigo e eu trabalho com as pessoas que me perguntam ou com pessoas que estão em início de transição, em descoberta enquanto trans, que eu não nego a minha vivência enquanto mulher. Eu fui mulher durante 22 anos, não porque eu aceitava a mulher, porque eu gostava daquela mulher, mas porque eu fui vista e fui tratado e fui socializado e, de certa forma, educado enquanto mulher. Então, eu lido muito bem. Então, eu ver fotos minhas antigas, fotos às vezes nem de criança, mas fotos de 5 anos atrás, quando eu tinha o cabelo longo, por exemplo, eu lido tranquilamente, eu dou risada, às vezes eu falo que não parece comigo, mas é uma questão pessoal minha, eu não tenho essa dificuldade e eu não tenho essa repulsa tão grande com a fisionomia que eu tinha e com quem eu fui. Eu cultivo a pessoa que eu nasci, a pessoa que foi educada, que foi familiarizada dentro da minha casa, que foi socializada com os meus amigos e com a minha família. Eu respeito essa pessoa e trago ela comigo em todas as minhas decisões e minhas vivências. Hoje em dia, eu acredito que ter sido mulher foi muito importante para eu ser o homem que eu sou agora também. Eu nasci em meio de 8 irmãos, entendeu? Pra eles ter sido um baque assim, muito difícil, entendeu? Eu já tive fase na minha vida que eu já apanhei, entendeu? Deles, entendeu? Já cortaram meu cabelo, eu lembro que eu tinha o cabelo comprido, já cortaram, já me fizeram vestir roupa de homem pra tentar me fazer virar homem, entendeu? Mas é uma coisa assim que não tem jeito, não tá na gente. Porque eu não sou assim desde da adolescência, eu só tenho desde criancinha com
2, 3 anos de idade, eu já tinha comportamentos femininos. Só que, pra minha família, já achava que eu era até doida, né? Porque não era normal pra eles. Já fiz vários tratamentos, minha mãe já me levou a fazer tratamento, já me levou ao médico. E o próprio médico falou que isso era da minha própria natureza, que não tinha jeito, que eu ia ser daquilo para ser uma mulher mesmo. O meu pai e minha mãe me levaram, eu devia ter aqui uns 3, 4 anos de idade, me levaram para fazer um tratamento em Belo Horizonte justamente por causa desse comportamento meu. Aí chegou lá, o médico chegou falando comigo, menino, põe a mão no nariz. Eu fui, coloquei a mão no nariz. Faz isso, faz aquilo. Aí então tudo bem. Sério, esse menino é normal. Aí a minha mãe falou assim, o problema é que a Gretchen, meu marido até quebrou os discos da Gretchen, que ele não pode dançar. Vamos ver se ele dança a Gretchen. O médico me colocou, meu filho, a música da Gretchen lá. E aquilo eu comecei a dançar, que eu parei o hospital inteiro. Eu com 3 anos de idade, eu já tinha, desde pequenininha, eu já tinha esse comportamento. Meu pai quase morreu, né? Meu pai era muito machista. Eu não aceito isso, que isso na minha casa, eu não vou aceitar. O médico me falou que eu sou seu Januário. Você querendo ou não, você vai ter que aceitar seu filho, que ele vai ser disso para ser uma mulher no futuro. Não tem como, é uma coisa precisa, não tá nele. Ele nasceu assim. A mesma assim, nada convenceu ele. Ele não aceita de jeito nenhum, não aceitava de jeito nenhum. Eu me entendi homem trans mais ou menos com uns 3, 4 anos de idade. Eu sempre gostei de brincadeiras de menino, não que isso, né, caracteriza uma pessoa trans, mas sempre tive brincadeiras mais masculinas, sempre foi brincar de bicicleta, brincar na rua, sempre foi me vestir de forma mais masculina possível. Eu lembro muito do meu pai, eu tive uma convivência muito boa com meu pai, a gente era fantástico a nossa convivência. E eu lembro meu pai fazendo barba e eu pegando o gilete virado, né, com a parte virada, e fazendo a barba tranquilo ali no banheiro com meu pai, como se nada tivesse acontecendo. Então, daquele momento em diante ali, eu percebi que todas as minhas vontades, todas as minhas características eram mais voltadas para o mundo masculino. E eu me sentia um menino. Tanto que eu lembro uma vez que eu estava brincando com uma amiga minha e eu simplesmente tentei fazer xixi em pé. Uma coisa que eu via meus amigos fazendo e me perguntavam, por que eu não? Sempre tive cabelo curto, a minha mãe sempre cortou meu cabelo curto porque eu não gostava de que colocassem nada em mim. Sempre foi o básico mesmo, bermuda, chinelo e blusa. Ao passar dos anos, minha mãe também passou a perceber isso. E teve uma vez que eu tava brincando de Barbie, eu lembro muito bem, eu tava brincando de Barbie com uma amiga minha e eu não queria brincar com a Barbie, eu queria ter um boneco. Aí minha mãe foi na loja, comprou um Max Steel pra mim, que foi a minha felicidade. E eu fiquei ali brincando com o Max Steel, as meninas brincavam com a Barbie, eu pegava o Max Steel, brincava com ele até e assim eu me entendi como uma pessoa trans. Não entendia na época que tinha esse nome, né, transgênero. Mas desde essa época, desde os meus 3, 4 anos, eu já me entendo como uma pessoa trans. Minha tia de Belo Horizonte, minha tia Marília, trazia roupas dos meus primos para poder doar, porque eu moro numa cidade pequena, então assim, sempre as pessoas traziam doações pra gente dar pro pessoal da roça, mais humilde. E quando minha tia trazia aquele saco de roupa dos meus primos, que são 2 meninos, eu pegava aquele saco, botava dentro do meu quarto, trancava a porta e ali eu fazia farra. Eu vestia todas as roupas dos meus primos e aquele momento ele era fantástico, porque era o momento que eu me sentia a pessoa mais feliz do mundo. Eu desenhava barba no meu rosto, botava um óculos, botava um chinelão, uma bermuda, ficava andando pro quarto, cantando. E hoje em dia eu sei que aquele momento era feliz porque eu era uma criança muito fechada às vezes. Tanto que antes da transição, antes de me assumir, as pessoas falavam assim, nossa, você mudou tanto, você é uma pessoa tão feliz hoje, você é sorridente, você conversa, você tem diálogo, antes você andava na rua de cabeça baixa, triste. Então assim, aquele momento dentro daquele quarto, era o momento que eu enxergava o Bernardo lá, era o momento que o Bernardo aparecia, era o momento que eu olhava e falava assim, poxa, é você que tá ali, não é aquela pessoa que as pessoas rotulam que querem que você seja. Então, assim, esse momento foi um momento que marcou muito, que foi quando minha tia trouxe as roupas e eu pude me ver no espelho como Bernardo. De 93 a 96 foram muito importantes para mim. Foi o ano que eu saí de casa e fui estudar técnica agrícola. Um curso predominantemente masculino, mas que eu tenho muito orgulho de ter feito. Tinha umas meninas, eram 6. E foi ali essa descoberta. Um colega meu de estudo, ele virou para mim e falou assim, desde quando você acha que você é mulher? Estava uma conversa muito boa, ele é um menino muito inteligente. Não sei. E ele tentou me convencer que a partir de uma data eu falei, eu sou mulher a partir de hoje.
Foi aí que eu comecei a entender, falei assim, será que isso é o quê? Quando eu era criança, brincava com os meninos, identificava com as meninas, brincava de casinha, também brincava de bola, de bolinha de gude, mas tudo sem o menor ânimo, igual os outros meninos, mas brincava. E nesse momento é que eu comecei a perceber, falei, poxa, será que isso foi da minha cabeça, invenção? Será que eu sou um menino? Ou será que eu sou gay? E aquilo foi crescendo em mim depois dessa conversa, tanto é que essa conversa eu não esqueço nunca, foi sentado na porta de um estábulo. Tinha acabado de fazer as atividades do estábulo e a gente ficou ali conversando um pouco. Ali que eu entendi que aquele corpo não era meu, não era aquilo que eu queria. Eu já tinha muitas dificuldades de aceitar os órgãos genitais, mas assim, foi a partir dali que aquilo se aflorou. Eu falei, poxa, não é isso, realmente eu não sou. Eu não escolhi o dia tal, não foi um dia que eu decidi. Isso está em mim, desde aí eu comecei a ver, desde criança, desde a época que eu ficava brincando, desde a época que eu ia para a escola, desde a época que eu começava a paquerar os meninos e achava que eles me viam como uma mulher, aí eu fui lembrando tudo. Foi nessa época, por isso que eu gosto muito desses anos que eu passei na escola agrícola, que foram anos muito libertadores para mim, que eu falei, epa, eu sou uma mulher, não tenho ainda o corpo de mulher, mas eu sou uma mulher. Eu não coloquei isso na minha família porque eu não moro em casa. Eu acho que o preconceito seria muito grande devido eu já ter me assumido uma vez como lésbica e hoje me assumir como homem numa família onde os meus pais já são bem mais velhos, seria mais difícil para eles entenderem. A primeira vez que eu contei para os meus pais que eu era homossexual foi um choque maior, eu acredito, do que quando eu falei que eu era trans. Eu assumi para os meus pais enquanto homossexual quando eu tinha 15 para 16 anos. Era uma questão assim que já era latente para eles já percebiam pelo meu modo de vestir, de me portar, eles já imaginavam, mas ainda assim foi um choque, eles achavam muito que era questão de rebeldia. E quando eu me assumi trans, por um tempo não se falou no assunto, nem eu, nem eles, e depois a gente foi dialogando, eu fui trazendo essa questão para dentro da minha casa, fui trazendo relatos de amigos, pessoas próximas que meus pais conheciam e que eram trans. Assim, não foi um período muito grande para isso, eles tiveram a maior receptividade, eles pararam para falar que realmente que eu sempre fui um menino, né, e que aquela época minha que eu ainda me assumia só como homossexual, mas que eu já tinha formas e vontades masculinas, nada mais era do que a minha transição começando desde aquela época. Depois que eu fiz a minha cirurgia da mastectomia, numa conversa com a minha mãe, ela me contou que, por exemplo, numa das sessões com o psiquiatra que a gente teve, que ela foi conversar com o psiquiatra falou que ela estava sofrendo um luto, porque ela tinha perdido uma filha. E eu tenho mais um irmão, e numa dessas conversas ela falou comigo que queria fazer um anel com 3 pedras. E eu achava que era uma pedra, seria eu, meu irmão, a outra meu cachorro. E ela falou, não, a terceira pedra é a Ana, que eu tive uma filha, e eu tive uma filha durante 22 anos e eu não vou deixar de ter essa filha. Então ela sempre fala que ela não vai ter foto enquanto Miguel novo, mas ela sempre vai ter foto da filha que ela teve enquanto nova. Então eu acredito que por mais que ela respeite minha identidade de gênero e por mais que ela me veja como homem, ela sempre vai se lembrar que ela teve uma filha, e não só ela, como meu pai e os familiares que me conheceram desde a infância. Eu acho um luxo ser uma mulher trans. Não tenho peso com isso, não. Quem tem peso são os outros. Mas a Câmara é um peso muito grande. Primeiro, que a classe política é desacreditada. Segundo, que a classe política não inova. Terceiro, que a Câmara de Vereadores tem dinheiro e devolve ao Executivo. Então a sociedade não consegue ver o que nós podemos fazer, que precisa de uma estrutura. Quarto, eu acho que eu vivi recentemente os piores momentos da minha vida. Vivi o pior momento da minha vida pública, quando eu fui agredida nos microfones da Câmara. Eu não imaginava, com 42 anos, 41 anos, a exposição da minha condição. Eu que concedo entrevistas, eu que milito, eu que organizo movimento. Eu não imaginava que ali, depois de eleita, legitimamente, sem prometer cesta básica, sem prometer material de construção, fazendo compromisso de trabalho, seria chamada de mentirosa por dizer que sou mulher. Então a única mulher hoje na Câmara de Vereadores
é uma mulher transexual, não consegui que esse assunto fosse deixado de lado para poder ser reconhecida como uma parlamentar, uma autoridade do município. Isso para mim foi muito pesado. Então, eu não imaginava que me afetava tanto depois de tantas dúvidas, tantos preconceitos que eu já passei na vida, mas eu não imaginava que neste momento, ali, eu ia ser atacada desse jeito. Mas um resumo, a Câmara tem sido para mim o meu melhor sonho, o meu pior pesadelo. As pessoas, elas querem te impor a ser uma coisa que você não é. E tipo, não é que te coloca dúvidas na sua cabeça, mas parece que elas querem entrar na sua mente, dizer que você não vai conseguir isso, que você não vai conseguir aquilo, que você não vai conseguir realizar as coisas que você quer, sabe? Devido a essa transformação que um dia, igual no meu caso, né? Eu ainda comecei agora, eu não tenho identificação do nome. Vamos supor que eu já tenho aparência masculina, tenho barba, tenho aparência masculina, mas os meus documentos, caso eu vou procurar um trabalho, fazer alguma coisa, chegando com esses documentos, eu sei que eu não vou conseguir pela minha aparência masculina com o meu documento feminino, entendeu? Eu venho de uma família humilde, entendeu? Pobre, assim, comecei a trabalhar, assim, já tarde. E a cidade também não me ofereceu muita coisa também, não, entendeu? Ajuda, eu nunca tive ajuda de nada, de ninguém. Fica difícil, né, pra gente fazer. Mas se eu pudesse, eu já teria feito isso há muitos anos. Desde novinha, entendeu? Desde 16, 17 anos, já teria feito a transição. E a cidade lá é uma cidade pequena, entendeu? Então é difícil, né? A aceitação é difícil mesmo. Eu até me coloco num lugar desse, não é fácil para as pessoas mesmo, não. Mas eu acho que é tipo assim, que as pessoas tinham que conscientizar. A pessoa nasceu assim, eu acho que a gente tinha que ter pelo menos um pouco de respeito por a gente, né? Eu já fiz a cirurgia de mastectomia faz 1 mês e alguns dias. Esse foi era um ponto que mais me incomodava em questão corporal, o que mais me fazia abrir mão de muitas coisas, ir à praia, ir à piscina, então era uma coisa que eu queria muito. A testosterona eu posterguei um pouco por questões é mais uma questão política minha, de achar que não necessariamente por ser trans você precisa estar tomando hormônios para se adequar a um gênero e à cisgeneridade. Então, mas eu comecei já com a testosterona, mas faz pouquíssimo tempo. Então, ainda estou numa fase bem do início. Ainda não tive nenhuma mudança corporal em questão de testosterona. O máximo, assim, mais visível foi a mastectomia mesmo que eu fiz. Eu agradeço muito pela família que eu tenho, porque eu tenho um apoio muito grande deles. Ainda mais a minha mãe, que é, assim, a pessoa da minha vida. Ela sempre soube da minha orientação, tanto antes da transexualidade. Sempre conversei com ela, sempre tive diálogo muito forte com a minha mãe. Quando eu me conheci como uma pessoa trans, cheguei pra ela, falei tudo, falei com ela que eu ia me tornar uma pessoa trans, que eu ia fazer a transição. E aí ela só pediu para informações, mostrei para ela, na época que estava passando a novela da Globo até, mostrei para ela assistiu, mandei vídeo, ela seguia, então assim, minha mãe, fantástica. Meus irmãos também sempre tiveram muito amor por mim, então sempre fizeram muita questão de me ajudar, meus tios também. A única parte ruim de tudo é com meu pai, porque a gente tinha uma convivência muito boa, e aí com tudo que aconteceu com a transição, eu escrevi uma carta para ele e ele leu assim a carta, mas até então ele não chegou perto de mim para conversar sobre. E isso acabou assim que é uma parte ruim, porque a gente tinha uma convivência muito boa e pelo momento que ele viveu, pela época que ele viveu, que ele já é uma pessoa mais de idade, ele não quis aceitar quem eu sou hoje. Ele excluiu totalmente da vida dele quem eu sou. E a gente vive assim, oi, tchau e só, não tem muita convivência. Mas com o resto da família é super tranquilo.